Olá, meus amores! Nossa aulinha de história hoje é sobre o dia 2 de julho, dia da independência da Bahia. Vamos lá? Vamos entender por que no dia 2 de julho nós comemoramos o dia da independência da Bahia? Bahia é o nosso estado, né? Como se deu a independência? Em 2 de julho de 1823, chegou ao fim o movimento iniciado no ano anterior contra o governo português, selando a independência da Bahia. Nesta data, foram expulsos da província o almirante português Madeira de Melo e seus homens. A luta pela independência na Bahia veio antes da brasileira, ou seja, da independência do Brasil, e só se concretizou quase um ano depois do 7 de setembro de 1822. Ou seja, em 7 de setembro nós comemoramos o Dia da Independência do Brasil. A luta pela independência da Bahia veio antes, porém só se concretizou depois. Primeiro foi concretizada a independência do Brasil, ok? Para só depois, um ano depois, vir a independência da Bahia. Conflitos em Salvador. Salvador é nossa capital, né? A capital da Bahia. Tiveram muitos, com certeza, para que hoje chegássemos a independência. A Revolução do Porto, em 1820, teve enorme repercussão na Bahia, onde era grande o número de portugueses, com retorno de Dom João VI a Portugal, abril de 1821. Permanecendo no Rio de Janeiro, Dom Pedro, como príncipe regente, aceleraram-se os conflitos entre brasileiros e portugueses, é claro, né? Em novembro de 1821, os soldados portugueses saíram pelas ruas de Salvador, atacando soldados brasileiros, no confronto corporal na Praça da Piedade, registrando-se mortos e feridos. A população temerosa afastou-se da capital, buscando refúgio nos sítios do Recôncavo. Ou seja, conflitos tivemos muitos, né? Foram muitas lutas. Como toda para toda vitória, né, precisa ter lutas. E as tensões continuaram, né? Durou algum tempo, mas os brasileiros ainda na capital reagiram com pedradas às ações dos militares de Madeira de Melo e na procissão de São José, 21 de março de 1822, os portugueses foram apedrejados. A luta continua após o 7 de setembro. Sim, como eu falei anteriormente, a Bahia só foi concretizar a sua independência depois, um ano depois da independência do Brasil. Em outubro, logo após a proclamação da independência, 7 de setembro, que é a independência do Brasil, chegou do Rio de Janeiro o primeiro reforço aos patriotas baianos, sob o comando do francês general Pedro Labatut. Era uma tropa constituída quase toda por portugueses, já que ainda não existia um exército verdadeiramente nacional, né? Finalmente, em 2 de julho de 1823, gravem isso daí, tá? 2 de julho de 1823, ó, 2 de julho. Madeira de Melo, derrotado, mas sem se render, ele não quis se render formalmente, embarcou, foi embora, né? Com o que restava de suas tropas de volta para onde? Portugal. Por isso, essa data é considerada como a independência da Bahia, ou seja, a Bahia não era mais dependente de Portugal.
Agora nós temos uma atividade. Vocês vão escrever aí essas questõezinhas no caderninho de vocês. Quando é comemorado o Dia da Independência da Bahia? Em que ano? Quem foi expulso da província baiana? A independência da Bahia foi antes ou depois da independência do Brasil? Qual foi a primeira capital do Brasil? O que aconteceu em 21 de março de 1922? Você vai explicar. Por que o Dia da Independência da Bahia é comemorado no dia 2 de julho? Vocês vão fazer esses questionáriozinho todo no caderno, tá certo? Caprichem nas atividades, tá, meus amores? Beijos!